Meus irmãos, graça e paz. Abram as tuas Bíblias em Provérbios capítulo 6, dos versos 20 a 35. Um texto um pouco mais longo dos anteriores que nós também aprendemos, meditamos. Um texto bastante didático, cheio de ilustrações, mas com uma mensagem bem clara dentro do seu propósito, que é um alerta contra o adultério. E é sobre isso que nós meditaremos mais uma vez na exposição do livro de Provérbios até aqui. Estamos aprendendo que o temor do Senhor é sabedoria, e que temer ao Senhor é estar apegado à santa palavra para estar livre do adultério, que é esse tema tão recorrente aqui no livro de Provérbios, e que já vimos quando nós passamos pelo capítulo 2 e o capítulo 5. Agora nós veremos novamente com algumas ramificações sobre o que significa o adultério, qual é as consequências do adultério, como Deus vê a prática do adultério e como nós devemos agir, ao que devemos nos apegar para estarmos livres da prática do adultério. Provérbios 6, de 20 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe atentamente a leitura. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar o fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sob brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreze o ladrão quando, faminto, rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes. Tanto entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Vamos orar mais uma vez. Ó soberano Deus Trino, que privilégio poder adorar-te, Senhor. Estar na tua casa, estar diante do Senhor. Cremos que pela ação do teu Espírito o Senhor nos traz à tua casa, ao meio da comunhão, para que possamos ter este privilégio, ó Deus, ordenado na tua palavra, sim, mas que também faz parte do nosso anseio por meio do teu agir gracioso. Obrigado porque neste momento de culto nós temos a oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra e, acima de tudo, sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos mais uma vez, Senhor, graciosamente. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos até aqui, Provérbios é um livro de sabedoria prática, escrito para orientar os fiéis de sua época a viverem de acordo com os princípios divinos. E naturalmente esses princípios perpassam os tempos, porque a palavra de Deus ela é viva, fiel, verdadeira e aplicável a todo e qualquer tempo, até que o nosso Senhor Jesus retorne. No capítulo 6 em especial, que nós vamos terminar de meditar nesta noite, existe aqui uma série de advertências contra algumas questões importantes para que o jovem filho se atentasse e não caísse em certas armadilhas, como por exemplo, se colocar de fiador de alguém mal intencionado.
para que isso não o levasse à pobreza extrema, a consequências extremas. Também contra a preguiça, algo sedutor, um pecado moral do coração, que poderia também atrair os jovens, assim como atrai a vida de muitas pessoas. E nós ramificamos isso, mostrando como muitos são preguiçosos, por exemplo, para o serviço na casa de Deus, para o serviço enquanto povo de Deus. E vimos também como esses pecados, eles encontram redenção em Cristo Jesus, que pode nos levar a ter amor pelo Senhor, amor pela obra de Deus, pela vida comunitária, e assim servirmos com alegria e dedicação. E alertou também contra o homem mau, o homem vil, o homem perverso, que está todo o tempo tramando para fazer os filhos de Deus caírem. Mas durante a mensagem nós colocamos também que esse é um termo ambíguo. Por quê? Porque nós muitas vezes agimos como o velho homem mau que está ali, parecendo que está totalmente morto dentro de nós, mas que por causa da fraqueza da nossa vida com Deus e a nossa comunhão, às vezes se levanta, nos levando a fazer coisas que desagradam o Senhor e transgridem a lei de Deus, achando assim também redenção para os nossos pecados somente na graça de Cristo Jesus. E o texto em foco desta noite, que considera os versos de 20 a 35, faz parte também de uma série de advertências contra o pecado do adultério. Um tema muito recorrente no livro de Provérbios. E é sobre isso que nós iremos meditar, mas é também esse mesmo texto que vai nos mostrar que somente a palavra de Deus é o antídoto eficaz contra o adultério. E não apenas contra o adultério, mas todos os outros pecados que ofendem a santidade do Senhor. Vamos então, queridos, meditar sobre isso. A palavra de Deus é antídoto contra o adultério. E conforme nós podemos ver em primeiro lugar, dos versos 20 a 24, ela é o antídoto contra o adultério porque ela é a luz que guia e protege. A palavra de Deus é a luz que guia e protege. Vejam que o verso de número 20 se inicia de uma forma característica aqui no livro de Provérbios, quando o pai sempre começa um novo discurso para com o seu filho, de forma orientativa e exortativa. Porém, eu chamo a tua atenção aqui, porque a forma como está escrita exatamente foi visto anteriormente apenas em Provérbios 1:8. Por algumas vezes os discursos começam do pai falando com o filho meu, mas aqui a forma que está foi visto somente lá no início, no capítulo 1, no verso de número 8. Por quê? Porque envolve o aspecto mais forte da instrução no contexto familiar. Então o pai diz ao seu jovem filho: guarda o mandamento, a instrução do seu pai, e também guarde e não abandone a instrução da sua mãe. O termo para instrução aqui é Torá. E alguns estudiosos do livro de Provérbios costumam dizer que o termo utilizado como instrução ou lei de sua mãe, Torá, poderia ser um termo comum. Afinal, a Torá, na língua hebraica, pode significar catequese, ensinos de diverso tipo. Porém, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a base do livro de Provérbios, nós entendemos que o que vem também como instrução da mãe tem a ver com a palavra de Deus. Então, a Torá, que também é uma referência à lei do Senhor, aos 5 livros de Moisés, entra em cena. Porque a instrução familiar aqui no livro de Provérbios leva o filho meu a pensar conforme a vontade do Deus soberano. Esses ensinamentos tinham uma ligação, sim, com a lei de Deus. E o pregador enfatiza a importância de guardar os mandamentos do Senhor, que são transmitidos pelos pais, como proteção contra os caminhos pecaminosos. E pegando aqui o gancho desta verdade, filhos, ouçam os teus pais. Quando eles criam você nos caminhos do Senhor, é unicamente para o teu bem. Ainda que você não entenda, ainda que você não tenha maturidade para associar a lei do Senhor a todas as coisas da vida, mas quando você é ensinado na lei do Senhor, na palavra do Senhor, creia que é o melhor para você. Só lhe cabe obedecer, só lhe cabe honrar ao Senhor e também aos seus pais. E isso é muito importante. A figura do pai em Provérbios, então, encoraja o filho a atar essa benignidade, a fidelidade no seu coração e também em torno do seu pescoço. Em algumas civilizações da época, era tradição colocar um colar em alguém como um símbolo de honra.
ou com a imagem dos seus deuses, que era um símbolo de confiança na vida eterna. Os egípcios, por exemplo, que são utilizados como base por Salomão para escrever essa literatura sapiencial do livro de Provérbios, nós já explicamos o que isso significa, eles colocavam um colar com a imagem da deusa Maat no pescoço das pessoas, para simbolizar uma espécie de certeza da vida eterna. Salomão, então, aqui usa um tipo de conhecimento comum para ilustrar que a verdadeira honra para a vida e para a morte, se encontra sobre aqueles que obedecem à lei de Deus e atam ela à sua própria vida, pendura no seu pescoço, amarra no seu coração. E aqui fica outro princípio claro para nós, queridos: não há honra maior do que ter e viver pelos mandamentos do Senhor na vida. É interessante, já que estamos falando de contexto familiar, pai e mãe, como muitos pais cristãos pensam hoje: a honra para o meu filho, para a minha filha, será uma vida acadêmica de sucesso? Afinal, se conseguir se formar bem na escola, se conseguir passar pelas melhores faculdades, tirar as melhores notas, conseguir um emprego significativo, um médico, um engenheiro ou qualquer coisa do tipo, e assim então ganhar muito dinheiro e ser benquisto pela sociedade, sucesso. Até mesmo para a nossa vida, aplicando geralmente a todos, achamos que a verdadeira honra se resume nas coisas passageiras dessa vida e nas honras que podemos receber dos homens à nossa volta, das pessoas à nossa volta. Mas a palavra de Deus leva para esse conhecimento, queridos, que a verdadeira honra existe sobre aqueles que têm a palavra de Deus na sua fronte. Existe sobre aqueles que vivem pelo caminho do Senhor. A pessoa pode não ter nada, mas ela tem tudo porque tem a palavra de Deus. Ela pode não ter sucesso diante dos homens, mas ela é bem vista diante do Senhor porque ama a sua palavra que lhe foi legada por Cristo Jesus. Portanto, atemos ao nosso pescoço a palavra de Deus, guardemos no nosso coração a palavra de Deus. Essa é a orientação aqui, guardar no coração. É próximo do que se viu em Provérbios 3:3, a ideia de guardar a palavra de Deus na tábua do coração. E nós ramificamos isso para mostrar que o verdadeiro sentido é como se o pai estivesse orientando o filho a guardar no seu coração de tal forma que na sua natureza houvesse uma espécie de moldagem para que ele pudesse agir como o próprio Deus queria que ele agisse. Ou seja, é a vida de Deus na vida do homem. E é interessante isso porque em Cristo Jesus nós temos ações que refletem a Cristo Jesus, porque a palavra de Deus está no nosso coração. Portanto, meus queridos irmãos, fica aqui para nós: a palavra de Deus, ela é perfeita e ela deve estar totalmente envolto da nossa vida. O verso de número 22 diz que quando você andar, essa instrução guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. O verso ensina que a sabedoria e os mandamentos de Deus são guia constante. Oferecem direção, proteção e orientação em todos os momentos da vida. Deitado, andando, fazendo qualquer coisa, a palavra de Deus vai sempre guiar. É um guia constante. E por quê? O verso de número 23 responde: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O mandamento de Deus é luz. É interessante que a palavra mandamento aqui é o mesmo utilizado no verso de número 20 para falar da instrução do Pai. Ou seja, a associação está aqui. A instrução do Pai é diretamente da palavra de Deus, mas em termos amplos, queridos, é sim uma referência a toda a palavra do Senhor. Lembre-se que o Salmo de número 119, que nós lemos no início da liturgia, o assunto principal é a palavra de Deus. É a Torá, é a lei do Senhor. Todo aquele salmo gigante, um salmo acróstico, tem como tema principal a palavra do Senhor. E foi lá que nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é comparada aqui também a uma lâmpada, a uma luz. Só que é muito mais do que alguns dizem por aí. Quando fala assim, a palavra de Deus é luz, naturalmente, na minha mente, na tua virá assim:
ela é aquilo que nos guia em meio ao mundo de trevas. Afinal, luz é antônimo de escuridão. Se vivemos na escuridão, logo a luz que a palavra de Deus nos guiará. Mas isso é muito raso. O significado é mais amplo aqui. Essa imagem simboliza algumas coisas interessantes. Por exemplo, a presença contínua de Deus, como evidenciada pelas lâmpadas que eram mantidas acesas no tabernáculo e no templo. A presença de Deus se fazia ali e as luzes estavam constantemente acesas. A luz também era vista como um símbolo da vida dada por Deus, pois apenas Ele pode acender a lâmpada de uma pessoa. Ou seja, uma vida com propósito só vem porque o Senhor mantém algo aceso dentro dele. E no contexto do Antigo Testamento, era uma metáfora ligada à promessa divina de manter a linhagem de Davi, de onde viria o Messias. A palavra de Deus é luz para nós, queridos, porque é a certeza da presença de Deus na nossa vida. É luz para nós porque somente pela palavra nós temos vida. É luz para nós porque temos Cristo Jesus, o Messias prometido em nós. E as demais coisas, sim, ela é a luz que nos guia na escuridão, mas esse é o significado amplo, e essa luz pode guiar os crentes, queridos, para longe das más influências. Para a sedução do adultério, que nós trataremos melhor neste texto, mas qualquer outra coisa que venha a existir. É ela que nos faz seguir firmes no meio do vale da escuridão, desse mundo que é trevas. Todos esses benefícios da palavra de Deus estão sobre nós, mas não podemos deixar, queridos, de exaltar a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque todos os benefícios da palavra de Deus são vistos em Cristo. Aqui diz que a palavra de Deus, o verbo, é luz, é guia. E João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra é Cristo. Mas foi Jesus que disse, eu sou a luz do mundo. E se a palavra é vida, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus hoje é luz para nós. A lei de Deus é luz para nós e não mais nos condena como é a todo pecador sem Cristo, porque Cristo é a base da nossa vida, porque Jesus nos chamou e nos salvou por graça e misericórdia, e com paixão nos arrancou das trevas, acendeu a chama da vida em nós. Nós somos guiados por Ele, Ele é o centro da palavra, Ele é a expectativa da nossa vida, Ele é tudo que temos e Ele é a certeza que viveremos assim para a glória de Deus. A palavra de Deus é um antídoto contra o adultério. Mas é o antídoto contra o adultério, é o guia que protege, porque Cristo é aquele que nos capacita a viver por ela. Somente isso. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Porém, o texto vai adiante e nos diz que a palavra de Deus, queridos, ela é um antídoto contra o adultério, porque alerta sobre o preço devastador do adultério. Daqui em diante, até o verso 29, nós vamos ver que os versículos mostram que se envolver com a mulher adúltera é sinônimo de pagar um alto preço. É sinônimo de consequências devastadoras. O texto bíblico alerta sobre os perigos dessa mulher adúltera que usa palavras sedutoras para alcançar os incautos. E nós sabemos que Salomão ele usa essa metáfora da mulher adúltera para se referir a todo tipo de pecado que existe e confronta a lei de Deus. Inclusive, todo o pecado, uma vida pecaminosa, a tolice é descrita como uma mulher adúltera, que tem uma casa, também no alto da colina, e chama as pessoas para entrar dentro da sua casa, prometendo um certo banquete que ninguém sabe que existe. Mas quando adentra a porta dentro, é só morte. É só separação. E é dito aqui, queridos, que a sabedoria de Deus guardará o jovem, mas toda a vida, da lisonja, da sedução dessa mulher adúltera. Verso de número 24. Veja que o verso 20 diz, guarde o mandamento. E o verso 24 diz, é o mandamento que vai guardar você.
É um mandamento que vai proteger você do quê? Da mulher adúltera ou estrangeira. O que é que isso significa? No contexto de Provérbios, seria como mulheres que vieram de outros povos e se casaram com judeus, mas não eram convertidas de verdade. O termo utilizado aqui não era para uma mulher que era exatamente judia, mas alguém que vinha, se envolvia com um judeu, mulheres de outros povos, assim provavelmente mostravam que eram convertidas ao judaísmo, mas não era isso que acontecia, elas colocavam em prática o adultério. Outra prova disso é o verso 29, porque fala que o marido lesado, descrito como próximo, é melhor compreendido como compatriota. Então seria alguém que veio de fora, entrou no meio do arraial do povo de Deus para criar desgraça. Também Provérbios 5 diz que o lábio da mulher adúltera destilam favos de mel e é suave como um azeite. E nós também lembramos da aplicação que fizemos neste texto, porque todo pecado ele é sedutor. Quando se tem concupiscências, determinadas concupiscências no coração, o homem é atraído por aquilo que o seu coração quer, e quando as bandejas são dadas, parece que é bom. É bom para degustar. É bom para tomar, é bom para ter. Assim é a sedução do pecado. Mas o que devemos fazer? Não cobiçar no coração. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo olhar. É dizer não, queridos. É ir para longe. É resistir por meio da palavra de Deus. O texto continua no verso de número 26, dizendo: o máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. O que isso aqui significa? Ele está dizendo que ter uma relação com a prostituta custava uma refeição, mas o adultério custa toda uma vida. O que isso significa? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o autor não está incentivando a prostituição. Ah, não, o adultério é mais caro, então vai para uma prostituta. Não é isso que ele está fazendo, que é mais barato, né? Não é isso que ele está fazendo, não. Mas é um alerta sobre os perigos que, se dá lugar à sedução, pode acontecer, porque mais do que uma refeição, vai custar uma vida. E por mais que as pessoas tentem normalizar, queridos, o adultério custa muito caro. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas é isso que o autor está dizendo. E ele usa aqui até mesmo uma analogia feita com fogo, os versos 27 a 28, para dizer que assim como ninguém pode brincar com fogo sem se queimar, ninguém se envolve no adultério sem sofrer consequências devastadoras. E aqui vem outra aplicação clara para nós, meus irmãos. Achamos muitas vezes que podemos brincar com o pecado sem que ele seja nocivo para a nossa vida. Opa, deixa eu olhar isso aqui. Só olhar não é pecado, não. Se eu quiser no meu coração desejar, se eu pecar no meu interior, se eu fizer coisas que a maioria das pessoas não veem, não vai dar nada. Mas a Bíblia diz que qualquer fagulha de pecado é nociva. Começa a enfraquecer a fé. Começa a enfraquecer a vida espiritual, mas acima de tudo entristece ao Senhor. E o Senhor não tem por inocente o culpado, Ele disciplina e corrige também enquanto ama. E a gente tem essa impressão, deixa eu brincar com o pecado aqui, deixa eu flertar. No final das contas vai dar tudo certo, eu consigo administrar. Não. Todo pecado, ele é nocivo. A mentira, olhos altivos, pessoas que criam problemas, divisões e confusões, como vimos no sermão passado, olhos adúlteros, a língua maledicente, tirar do próximo de forma indigna, qualquer coisa vai ser nocivo e desagrada ao Senhor. Não podemos brincar com fogo, mas o resumo está no verso de número 29. Assim será com o que se aproxima da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. É um resumo, o argumento desenvolvido, que antecipa algo que será desenvolvido dos versos 30 a 35. Aqui existe muitas consequências. Mas, meus irmãos, o adultério não é apenas um pecado sexual, mas uma
traição que destrói laços sagrados, como o casamento. Não importa da parte que venha. Se são dois descrentes, se é um descrente com um crente, se são dois crentes, o adultério é danoso, corrompe a integridade moral. E nós já sabemos disso, estamos carecas de saber. Mas por extensão, o princípio aqui refere-se também a qualquer relacionamento infiel contra o Senhor. Quer ver a prova disso? Adão. Adão entrou no relacionamento infiel contra o Senhor, dando voz à sedução da serpente. E assim caiu em pecado. Foi infiel ao seu Deus que o criou, o colocou no jardim, deu a ele um mandato cultural, deu a ele uma família sem pecado, deu a ele um lugar para poder levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo de sua época também, mas mesmo assim ele quis ser infiel. O que dizer do povo de Deus? Israel por muitas vezes é chamado no Antigo Testamento de mulher adúltera. Israel por muitas vezes é chamado de mulher que deixou o seu esposo para se prostituir com outros deuses. Quantas vezes, queridos, muitos no nosso meio abandonam o seu marido perfeito, que é Cristo Jesus, para se aventurar pelo adultério do coração. Mas os homens, em sua maioria, são adúlteros, quando se satisfazem com tudo, menos com o Criador. Mas os crentes adulteram, pecam contra o seu Senhor, contra o seu marido. Richard Baxter, um puritano, disse certa vez que o pecado é um adultério da alma. É desviar-se do Deus vivo para os braços do mundo e da carne, como a esposa infiel abandona seu marido por um amante vil. John Bunyan, escritor de O Peregrino, disse certa vez que o adultério carnal é horrível, mas o adultério espiritual, quando a alma se afasta de Cristo para se unir ao pecado, é ainda mais abominável. Existe aí um ciclo de infidelidade que infelizmente parece ser difícil quebrar. Mas, queridos, esse ciclo da infidelidade só pode ser quebrado por aquele que é capaz de redimir essa situação e protege a vida do homem, que é Cristo Jesus. Cristo é suficiente para poder livrar, queridos, o homem do adultério, dessa vida imoral contra Deus, pelo amor com o pecado. Somente Cristo pode libertar, mas Cristo é também a solução para aqueles que se dizem crentes, que são crentes, mas muitas vezes são infiéis ao seu Senhor, porque Ele, pelo seu sangue, é capaz de redimir, é capaz de perdoar, é capaz de trazer mudanças. E Ele pode fazer isso, queridos, porque Ele pagou um alto preço. O texto diz o seguinte: o adultério cobra um alto preço. Todo pecado cobra um alto preço. Mas o alto preço pelos nossos pecados, Jesus pagou na cruz do Calvário. É como aquele cântico que nós cantamos, né? Nas ceias. Eu sei que foi pago um alto preço. Cristo pagou esse alto preço. Então, queridos, podemos descansar nisso. O preço do adultério, do pecado, é devastador, mas Cristo pode redimir o homem desse preço. Porém, o texto se encaminha para o final aqui. E dos versos 30 a 35, chegamos no ápice do que o texto quer tratar, mostrando as consequências do adultério. E que somente essa palavra pode livrar das tristes consequências que o adultério traz. Veja que Salomão, ele começa o verso de número 30 contrastando o adúltero com o ladrão. Que ilustrações Salomão foi inventar aqui, né? Deixar difícil para quem vinha pregar depois. Acho que o objetivo era esse. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui algo que faz sentido. Por exemplo, o ladrão que rouba, ele rouba por necessidade. Desculpa. O ladrão que rouba, rouba por necessidade, ainda que tenha que restituir. Mas o adúltero, ele faz porque a sua alma está infectada e ele não pode reparar essa desgraça. É basicamente isso que o texto está dizendo, porque há uma medida de justificação para o primeiro caso. Quem roubou, restitua.
Na comunidade judaica da época, um ladrão, ele muitas vezes nem era tratado com uma espécie de desprezo, porque às vezes as pessoas ficavam sem comida, ficavam sem mantimento e até roubavam por causa disso. Claro que estava errado, e conforme Êxodo 22, de 1 a 4, deveria haver restituição. Mas era mais ou menos compreensível. Agur, por exemplo, um homem piedoso, um dos escritores aqui de Provérbios, lá no capítulo 30, no verso 9, ele diz o seguinte: não me deixe ficar pobre para que eu não roube para sobreviver. Então era uma coisa meio que compreensível, mas ao contrário disso, era a reação para com o adúltero, porque apresentava como um pecado mais grave, cujos danos não podem ser totalmente reparados no arraial do povo de Deus, mas também no meio da família. O adultério é descuidado, desajuizado e provoca destruição, conforme o verso de número 32 diz. O verso de número 33 também diz o seguinte: a única coisa que vai achar é açoite e desonra, e a sua vergonha nunca passará. São consequências inevitáveis. Açoites públicos, vergonha e exclusão social. Na lei mosaica, por exemplo, o adultério muitas vezes era um crime levado como capital, passivo de morte. Principalmente quando era com duas pessoas do mesmo povo. Então a única coisa que o adultério conquista é isso. Só que muito mais do que isso é a ira do marido traído, que vai ser implacável. O texto volta-se aqui para a raiva do cônjuge ofendido, porque o ciúme desperta o furor do marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Embora Deus perdoe o pecado do arrependido, como foi no caso de Davi, que cometeu o triste adultério no meio do povo de Deus, as consequências terrenas, como a quebra de confiança, divórcio, danos emocionais, muitas vezes são irreparáveis. Muitas vezes são irreparáveis. O adultério não é brincadeira. Famílias constituídas, quebradas, desmoronadas. Famílias separadas. Filhos para um canto, pai para o outro, mãe para o outro. Mas permanece no coração das pessoas que foram lesadas a mágoa, a tristeza, a lembrança. Dificilmente há paz. Mas no caso aqui fala-se da ira, da indignação do marido. Ele seria implacável. E os pais estão dizendo para o filho: não seja tolo de ouvir a mulher que te seduz, a mulher adúltera, que é uma metáfora para todo tipo de pecado. Não seja tolo em ceder ao pecado, porque pecados têm consequências. Grave isso, querido, no seu coração. Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, é verdade, mas o pecado do adultério e qualquer outro tem consequências. O adultério não começa no quarto, mas no coração. Lembre-se disso. Por isso o autor de Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O pecado do adultério promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas destrói famílias, reputações e almas. O adultério é uma falsificação do amor. Troca o compromisso pelo prazer e a aliança pelo desejo. É a quebra de aliança por coisas totalmente vazias e infundáveis do coração. O adultério é um pecado, sim, devastador, mas não maior que a graça de Cristo. A restauração é possível quando o adultério vem, mas não sem consequências. Não sem consequências. Ainda que haja a redenção. Portanto, meus irmãos, fujam de qualquer tipo de tentação. Nós lemos também aqui uma lista que o apóstolo dá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, mostrando como existem pecados que tentam e são devastadores à santidade, inclusive adultério. Fuja deles. Diga não a eles. A verdadeira sabedoria está em obedecer a Deus, em honrar os votos matrimoniais, sim, em buscar a pureza sexual e qualquer outra área no mundo, sim, mas o que deve vir primeiro é a honra e obediência ao Senhor.
Se não tiver amor pela palavra de Deus, se não tiver amor em honrar a Deus, o resto das coisas se tornam meramente pura religiosidade. Se você, neste momento, já caiu nesse e em outros pecados, ou está com o seu coração para cometê-lo tomado, tentado, peça a Cristo Jesus perdão e restauração. Cristo pode te perdoar. Cristo pode te livrar desse desejo. Quantas vezes você estava ali com o coração latente em pecado, orou, pediu misericórdia a Jesus e Ele livrou você do adultério e qualquer outro pecado, de qualquer outra natureza, meus irmãos. Peça ao Senhor Jesus e Ele vai redimir o seu coração. Agora, ampliando para a raça humana, a questão de separação entre o homem e Deus dentro dessa temática que nós estamos tratando. O adultério humano é aquele que troca o Criador pela criatura. Troca a palavra de Deus pelos anseios humanos. E sabe qual foi a única coisa que essa atitude da humanidade atraiu? Ira implacável desse Deus que pune pecado. E essa ira se refletirá na eternidade, infelizmente, para muitos. A ira do Senhor será derramada sobre aqueles que amam o pecado. Infelizmente, queridos, diante da sociedade, todo pecado é aceitável. Mas saiba de uma coisa, diante de Deus nunca será. E agora? Qual é a solução para esse adultério da alma? Para este marido com uma ira constante, que tem total razão de estar irado e punir o pecador? A resposta para isso é: a única maneira do Senhor reverter essa situação é só se alguém aplacasse a sua ira, recebesse a sua ira. E quem a recebeu? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foi Jesus que recebeu a justa ira do Senhor em nosso lugar. Nós vamos cantar isso daqui a pouco. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. É o que está em Isaías. É o que está nas Escrituras. É isso que nós vamos celebrar a partir da ceia daqui a pouco. Mas a ira de Deus contra a nossa vida, contra os nossos erros, contra os nossos pecados, contra os nossos anseios malignos, caiu sobre Jesus. É por causa disso que nós temos hoje essa esperança, meus irmãos, da vida eterna. E não apenas isso, olha a beleza. Por causa de Cristo, nós somos reconciliados como uma noiva perfeita. Desde Oséias, isso já estava ficando claro. O Senhor manda o profeta ir pegar uma mulher adúltera e colocar na sua casa de novo. O Senhor diz que ainda que o povo fosse infiel, ele permaneceria fiel e mudaria essa situação. Então o Senhor nos trouxe de volta, nos lavou, nos purificou e nos chama de sua noiva novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Então, queridos, nós temos essa esperança. A palavra de Deus é o antídoto contra o adultério, contra o pecado, e Cristo é a solução contra a infidelidade humana que ofende ao Senhor Deus. Então vamos celebrar Jesus, a sua obra, a sua redenção, a sua misericórdia a partir da Santa Ceia.